Olá, primeiro ano. Tudo bem? Conforme eu havia combinado com vocês, eu vou refazer, essa explicação sobre a aula de literatura de hoje e vou postar no iClass, ok? Então vamos lá. Nós falamos sobre gêneros literários, anteriormente a isso falamos sobre as funções e o conceito de literatura. Lembrando que conceito de literatura é o que é literatura. Literatura é a arte da palavra. A matéria-prima do escritor é a palavra. E aí ele vai se apropriar desse talento com as palavras para produzir seus textos, sejam em prosa ou em verso, ok? Então, literatura, o texto literário, ele traz a arte da palavra para nós. Funções da literatura, nós vimos que ela tem a função estética, que é o belo, trazer o belo até nós. Ela tem a função cognitiva, que é estimular a nossa capacidade de aprendizagem e trazer conhecimento para nós também. Ela tem a função social, quando o escritor se utiliza da sua obra para fazer denúncias a respeito da questão político-social do momento. E tem a função também catártica, que é aquele momento em que você se sente parte do poema ou da história, em que você chora ou ri, se emociona. Isso aí é a catarse que acontece dentro do texto literário, ok? Seguindo, então, vimos que os textos literários foram classicamente divididos em 3 tipos. Isso vem da época da Grécia Antiga. Aristóteles, o filósofo, nos seus estudos literários, ele determinou, então, 3 gêneros básicos: gênero lírico, gênero dramático e gênero épico. Modernamente, acrescenta-se o gênero narrativo. O gênero lírico é formado pelas poesias, o texto em versos. O gênero dramático é o texto para ser encenado, é o texto teatral. O gênero épico é o texto que, em forma de poema, exalta os feitos heróicos, de um herói, de uma nação, usa recursos da mitologia. E o texto narrativo é aquele que traz uma história, com verossimilhança, ou seja, fatores que fazem parte da realidade, mas isso não quer dizer que a obra seja a realidade transcrita, é uma obra de ficção, ok? Então, fizemos essa leitura e passamos, então, a falar sobre o gênero lírico. Detalhamos que o gênero lírico é o texto que se apresenta em versos. Esses versos se agrupam e formam as estrofes. É um texto que pode apresentar rimas. Quando eu digo pode, porque há versos chamados de brancos que não apresentam rimas. Isso é típico da poesia do romantismo e também da poesia moderna. Tá? Então as rimas elas passam a ser opcionais dentro do gênero lírico. Esse texto, pertencente ao gênero lírico, ele é um texto que sabemos que originariamente as poesias eram associadas à música. As poesias eram feitas para serem cantadas. Hoje existe essa dissociação. Eu posso ter a letra de música e posso ter só a poesia que não tem a ver com a música. Certo? Mas o termo gênero lírico está ligado à musicalidade. É o nome de um instrumento musical, a lira. Quando as poesias eram apresentadas, declamadas, acompanhadas da lira, do instrumento musical. Então, vemos aí mais uma vez que uma das características do gênero lírico também é a musicalidade do texto. Ok? Então, vimos aí as características básicas do gênero lírico. São as poesias. Caminhamos um pouco mais e falamos sobre a forma clássica chamada soneto, que é um tipo de poesia que tem 4 estrofes divididas em 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos.
É um texto que a gente diz clássico porque remonta a muito tempo atrás, essa tradição do soneto. Temos o soneto inglês e o soneto italiano, né? Petrarca foi o grande nome italiano que solidificou essa produção literária. E temos os sonetos modernos, né? Os poetas modernos que trabalham dentro desse padrão. Um deles é Vinícius de Moraes, né? Ele criou muitos sonetos que se eternizaram aí na nossa tradição literária. Um deles é o soneto de Fidelidade, cujo último verso é bastante conhecido, né? Que não seja os últimos versos, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, nós temos aí a forma clássica do soneto. Mas e as outras formas de apresentação do texto lírico? Temos, sim. No seu livro, nós temos aí uma sequência que fala sobre ode, hino, elegia, écloga, idílio e epitalâmio. Nomes incomuns, mas simples de entendermos. É uma variedade tão grande de textos líricos que, de acordo com a função de cada um, ele recebe esse nome. Então, o soneto, foi o primeiro que nós vimos, ele tem uma estrutura fixa. Para ser soneto, tem que ter 4 estrofes, 2 com 4 versos e 2 com 3 versos. Soneto. Agora aparece para nós a ode. Ode é um poema de exaltação, mais longo e feito para ser declamado num estilo quase que cantado. Vai exaltar algum feito, algum acontecimento, algum personagem. Tem o hino. Todos nós temos acesso ao hino, né? Hino nacional, hino à bandeira, hino da escola, hino da agremiação de futebol, de esportes. O hino, ele também é um texto lírico de exaltação para ser cantado e ele tem todo um cerimonial que envolve, né? Tanto que a gente, ao cantar o hino, coloca-se em posição de sentido, outros colocam a mão no peito e tem todo um ritual para que esse hino seja cantado de forma respeitosa e não se aplaude ao final, né? Tem a elegia. A elegia é um texto que já foi mais comum, tá? É o texto produzido quando do falecimento de alguém. E esse texto, então, é uma homenagem a essa pessoa que se foi. Texto a gente chama de texto fúnebre. Algumas vezes eram lidos, né, à beira da sepultura na hora final ali com a família. Não é muito comum hoje, as pessoas preferem falar palavras de improviso mesmo, ou tem um momento religioso, mas a elegia já foi assim até uma condição para mostrar o apreço que aquela pessoa tinha na comunidade. Écloga é um poema que é ambientado num clima pastoril, né? Nós vamos estudar melhor isso no arcadismo, e um poema que traz um diálogo entre o amado e o ser que ele ama. Então ele está ali numa conversa. Idílio é um poema que exalta o momento natureza, né? A impressão que se tem ao ler um idílio é que realmente a pessoa está no ambiente de sonho, está divagando, está devaneando em meio àquela natureza maravilhosa. E temos também o epitalâmio, que é um nome estranho para algo simples, né? O poema dedicado aos noivos no casamento. Não são os votos, né? Não podemos dizer que sejam exatamente os votos, mas lembram, só que esse poema é feito em homenagem ao momento casamento, em homenagem aos nubentes. Então são nomes, como eu falei, um pouco diferentes, mas que a gente não passa por eles sem entender, certo? É toda uma tradição que nós temos aqui. Ainda falando do gênero lírico, nós iniciamos o estudo sobre escansão silábica ou metrificação.
quando eu faço a escansão silábica de um verso, de uma poesia, eu estou dividindo as sílabas poéticas dessa poesia. Então eu vou dar o exemplo aqui, olha. Um poema, primeiro verso de Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras. Primeira dica. Eu vou olhar para a última palavra do verso e destacar a sílaba tônica dela. A sílaba mais forte. A última palavra é palmeiras. Palmeiras. Essa sílaba aqui eu não vou contar na minha contagem silábica das sílabas poéticas. Eu cancelo porque ela é átona e para fazer a escansão eu paro na última sílaba tônica. E eu vou. Minha terra tem palmeiras. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas poéticas. Isso é fazer a escansão silábica. Existem alguns recursos que os poetas utilizam para dar sonoridade e ritmo ao seu texto. Sinalefa, quando a vogal final se junta à vogal inicial. Crase, quando nós temos o encontro de duas vogais. Esses detalhes com os nomes de cada um desses recursos você encontra também no livro na unidade 2, ok? Eu vou pedir que você leia com cuidado essa unidade e deixei para que vocês façam os exercícios das páginas 21 a 23. Parando no número 14. Ok? E aí nós vamos corrigir 21 a 23 até o número 14. Vocês vão encontrar talvez algumas dificuldades ainda no quadro que fala sobre o tom grave ou agudo dos versos. E na correção eu vou falar sobre isso com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham tirado bom proveito desses nossos momentos e continuaremos juntos. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!